Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. O nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje vamos conversar com o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Com ele faremos uma avaliação em relação ao contexto nacional, falando sobre a situação econômica e fiscal do Brasil e também chegaremos a discutir o estado do Rio Grande do Norte e dos municípios potiguares. Vamos saber, inclusive, a situação da Previdência do nosso estado. Será que está realmente sendo sacado o dinheiro da Previdência para cobrir alguns rombos dos cofres públicos do Rio Grande do Norte? Vamos responder a esta e outras questões aqui no nosso Espaço Cidadão desta noite. Excepcionalmente gravado, justamente porque hoje é feriado, dia 12 de outubro, dia da criança, que é também o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vamos então agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Até já. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições pra vida toda.
Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa. Você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar no programa de hoje com Gustavo Nogueira, secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte. Secretário, boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, boa noite ao público que está nos assistindo. É uma alegria imensa estar aqui dividindo esse espaço com você. Prazer tê-lo conosco, secretário. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito da situação do Brasil como um todo, né? Esse contexto nacional que nós observamos, problemas sérios na economia, também se interpreta que é provocado pela desarticulação, pelos problemas na própria política, a instabilidade política que vive o país e a própria presidente, mas nós sabemos que, de fato, né, é concreto essas dificuldades que todos nós estamos passando. E aí eu peço que você compartilhe com os nossos telespectadores a visão que você tem a respeito dessa conjuntura nacional. Verdade, eu acho que a gente está num momento muito delicado do país. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, uma crise ética em todos os poderes, não só no governo federal. E um novo momento da sociedade. Eu acho o Brasil muito mais diligente, mais atento à população brasileira, os cidadãos brasileiros, né? As instituições muito mais vivas, muito mais presentes no que diz respeito ao exercício de verdadeiramente cobrar posturas diferenciadas de nós, que somos gestores públicos. O cidadão brasileiro não permite mais, em hipótese alguma, qualquer aventura, qualquer devaneio, qualquer desvio de conduta. O país não suporta mais isto. Então, e ainda estamos pagando um preço momento alto por aqueles que praticaram a administração pública nos moldes do passado. Tudo isso acontecia, não havia fiscalização e as rédeas estavam frouxas. Sem sombra de dúvida, né? Nós passamos a assistir, ou então descortinou-se, não é isso, algo que ninguém queria abrir. A sociedade foi lá e abriu isso, né? E eu acho que é um bom momento, vivemos um bom momento de virar essa página, de fazer um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, muitas medidas precisam ser tomadas ainda e novas posturas de gestor público e também de cidadão. Cidadão mais atento, mais cobrador, mais presente, mais protagonista da política pública, como também um gestor público mais ciente dos seus deveres, né, sobretudo com a sociedade. Secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira, nós sabemos que o Brasil aumenta a cada dia, a cada mês, a cada ano, a arrecadação que já ultrapassa R$1 trilhão. E essa arrecadação, muita gente fala, mas como é que pode? Cada vez nós pagamos mais impostos, o governo arrecada mais, inclusive até pela eficiência da própria Receita Federal, os estados também estão se aperfeiçoando nisso, mas nós não conseguimos ter a retribuição como deveria existir em saúde, educação, em segurança, nos serviços públicos de uma maneira geral. Diz-se muito que tem sim o dinheiro, mas ele é mal gerido. Outros dizem que, na verdade, não tem o dinheiro suficiente e não é um problema de gestão. É porque é uma conta que não fecha e teria que se rediscutir muita coisa no país. Qual é a visão que você tem a respeito disso? Verdade, nós temos uma carga tributária elevada, mas temos países também de primeiro mundo com cargas tributárias bem maiores do que a do Brasil. A diferença está na qualidade das entregas, do serviço prestado à população. Nós temos um Estado brasileiro completamente desconcertado, incapaz e inoperante em prestar serviços diferenciados frente à tributação que é feita para a sociedade. Então, acho que o grande erro está aí, está na entrega do serviço com qualidade para essa sociedade. Pelos desvios e pela má gestão, ou seja, você concorda que existe sim o recurso, mas ele é desviado e mal gerido? Sem sombra de dúvidas, por desvios e por inoperância da máquina. Nós temos uma máquina carcomida, envelhecida em vários setores e também uma cultura de desvio no Estado brasileiro muito forte. Quando eu falo Estado brasileiro, estou falando da União, dos estados e dos municípios, não é isso? Então, de uma forma geral, nós temos um modelo que foi vencido, um modelo que esgotou, game over, o jogo acabou. O
partir de agora temos que fazer um novo Estado, uma nova forma de governar que efetivamente atenda àquilo que a sociedade quer. Precisa, com foco, com determinação, com zelo pelo dinheiro público e, sobretudo, com transparência. Eu acho que são princípios que não podem ser discutidos. Mas vivemos num momento difícil da economia, né? Uma instabilidade, voltando um pouco para a primeira pergunta, uma instabilidade política, mas uma instabilidade que gera uma instabilidade econômica e vice-versa. Uma se alimenta da outra. Na verdade, nós estamos com inflação beirando a casa dos 10%, vai terminar esse ano, PIB, né? Terminará o ano, a última projeção divulgada, na casa de 2,7%, e alguns já divulgam um PIB negativo de 3%, taxa Selic 14,25%, taxa de desemprego elevado. Então, esse é o contexto macroeconômico do país que está fazendo com que tenhamos uma espiral inversa. Não enxergamos um momento de soerguimento da economia. A indústria cai, serviço cai, o que segura minimamente ainda é o setor agropecuário do país. As nossas commodities. E commodities. Secretário, um outro detalhe também, até passa muito por um jogo de informação e contra-informação, diz respeito de que essa crise ela estaria sendo fabricada por parcela da mídia nacional, estaria sendo fabricada pela cúpula política nacional de oposição, inclusive da própria base aliada que está esfacelada, né, que deveria dar apoio, mas na verdade só cobra mais cargos da presidência da República e a presidência tem cedido. Então fala-se que muito dessa crise ela é na verdade fabricada, ela não seria uma crise real. Qual é a visão que o secretário tem a respeito? Em hipótese alguma, né? É claro que a instabilidade política aquece o ambiente econômico e vice-versa. Como eu disse, um alimenta-se do outro. Não é isso? Mas governar, eu vou buscar um pouco de Matos, um economista chileno famoso na área de planejamento, que diz que governar você tem que ter 3 pilares: metas, capacidades internas e governabilidade. E o que está faltando neste momento, é governabilidade. Eu acho que o país precisa acalmar e tomar uma decisão, as lideranças políticas do país, qual é o rumo que deverá ser dado a este país. Não adianta mais continuar nessa briga que não leva a lugar nenhum, sem que o Estado brasileiro tome as decisões que tenham que serem tomadas. É. Isso é que a gente vai ficar sangrando até quando? É isso, então tem que ter uma estabilidade política, seja qual for a opção que venha a ser tomada, mas numa grande concertação nacional, para que também haja uma estabilidade econômica e fiscal no país e vice-versa. Algumas medidas no campo fiscal estão sendo tomadas e corretamente, talvez um pouco a dosagem, aí eu discordo um pouco, está sendo um pouco elevada, eu acho que já está na hora de soltar um pouco o investimento no país para a formação... Seria reduzir um pouco a taxa de juros? Reduzir, talvez, e liberar crédito para investimento, ou seja, os estados e municípios estão sem capacidade de investir por não ter crédito liberado pelo governo federal. Mas aí é uma sintonia fina que ninguém melhor do que quem está pilotando a economia do país sabe que o ministro Davi está sabendo quais são as dificuldades. Mas precisa, eu acho que tem que começar a soltar um pouco o investimento para que essa economia volte a tornar atraente novamente e volte a crescer. Mas essa instabilidade política associada à instabilidade econômica do país está levando a uma espiral inversa que é isso que nós estamos assistindo, a economia em absoluto curva decrescente. A crise me parece, em alguns momentos, ser até setorizada, vamos já detalhar um pouco sobre isso, mas também um outro aspecto sobre essa questão da governabilidade que você exaltou muito bem. Infelizmente, no Brasil, seja do menor ou maior município brasileiro, do menor ou maior estado brasileiro, e não é diferente nesta relação do Congresso Nacional com o Poder Executivo, infelizmente, são relações para que se mantenha a governabilidade, são relações promíscuas, né, de troca de cargo, de favores, de tomar lá da cá, e, na verdade, o Brasil... nação, como também é representado pelos seus estados e municípios, paga um preço muito alto por esse tipo de coisa. Quanto mais frágil aquele que está sentado na cadeira do executivo, maior o poder de barganha e faca colocada naquele que está sendo o gestor principal. Não podemos generalizar. Nós temos belíssimos gestores e belíssimos legisladores, deputados, vereadores, senadores. Não tenha dúvida disso. A gente não pode generalizar. O que existe é uma cultura, uma forma de fazer política, né, ultrapassada, mas que espelha a vontade da sociedade, porque foi a sociedade que escolheu aqueles representantes que lá estão. Que lá estão. Então é bom que se diga isso, né? E lá nós temos belíssimos
representantes da sociedade, Sociedade também. que, em Pessoas parte, sérias, pessoas capazes, comprometidas, como também em todos os locais, sejam eles quais forem, no setor público ou privado, também pessoas com caráter duvidoso. Mas a sociedade, eu acho que amadurece. Eu acho que isso é um processo, é um percurso. Se muitos trocam, né, o seu voto, às vezes por um favor, por uma chapa ou uma cesta básica, por um emprego, né, por uma obra onde você vai retirar um dinheiro que você investiu, aí, na verdade, esses parlamentares, quando chegam lá em cima, fazem a mesma coisa nesse balcão para trocar e ter de volta aquilo que lhe pagou no voto. Então, a sociedade, em parte, não se pode generalizar de fato, a sociedade, em parte, acaba pagando também um pouco de tudo isso, dessa conta, né? Perfeito, mas somos um país novo, estamos aprendendo ainda, nós temos uma democracia muito nova. Adolescente. Isso é adolescente, isso é um processo, isso é um aprendizado. Por isso que eu digo que essa crise atual, ela está ensinando muito, não só a nós, mas sobretudo aos nossos filhos e aos nossos netos que já têm pelo menos alguma capacidade de reflexão, mas sobretudo aos nossos filhos. Nós temos uma juventude muito mais atenta, né, muito mais militante, nós temos cortes de controle e fiscalização vigorosas nesse país, que bom, ainda bem que temos cortes. Ministério Público de olhos arregalados. Público arregalado, são procuradores públicos federais, estaduais muito capazes e competentes no pleno exercício de seus direitos e de seus deveres, sobretudo, então isso tem que ser valorizado fortemente. E nós, gestores, né, devemos que estar, sobretudo, atento a isso, aos princípios, sobretudo o princípio clássico, que é o da transparência. Né? Dinheiro público é público, ao público deve retornar, não devemos misturar o público do privado. E isso temos que fazer, não temos saída. Né? Game over, o jogo acabou, o país é novo. Temos que começar um novo momento. O tempo é outro. Impõe a nós, gestores, novas posturas. Secretário, ainda no contexto nacional, você diria que essa crise seria, de certo modo, setorizada? Porque nós observamos, por exemplo, os bancos com lucros de bilhões e bilhões e bilhões aumentando a cada ano, como foi divulgado no último balanço. Você vai para setores, por exemplo, que acabam, de repente, quando alguns fecham as portas, outros ampliam as suas áreas econômicas, as suas áreas de atividade. Então, você diria que seria setorizada? Crise nacional. A crise nacional, uns ganham com ela e a maioria está perdendo, não tenham dúvidas disso, e ganham poucos. Né? Esses poucos ganham muito, mas a grande maioria da população brasileira está perdendo, seja ela consumidor, seja ela empresário, seja ela servidor público, ou da área pública ou da privada. Eu acho que quem está perdendo nesse momento é o Brasil. E a crise é nacional, a crise não é internacional. O mundo já cresce, a Europa cresce, os países próximos crescem. É uma outra questão que se coloca, porque a China está em recessão, está comprando menos do Brasil, então a conversa não é bem essa. A China não está em recessão, a China desvalorizou um pouco a sua moeda, mas continua crescendo a taxas da casa de 7%, a Espanha cresce a taxa de 3%, a Europa está crescendo, o México cresce, os países vizinhos crescem. Quem está verdadeiramente decrescendo o PIB, né, é o Brasil. Então é um problema interno que devemos nós, todos brasileiros, setor público e privado, numa concertação nacional, reorganizar esse país. E com apoio também da imprensa nacional, porque muitas vezes a gente sabe da realidade da crise, mas muitas vezes ela é colocada maior do que ela existe na realidade. E isso, eu digo muito que a economia ela está ligada muito ao comportamento psicológico das pessoas. Ela é feita individualmente de cada um, apesar da macroeconomia, mas a gente sabe que ela é composta das células que somos cada um de nós. Então, quando você vê, de certo modo, até um terrorismo nacional, digamos assim, da forma como muitas matérias são colocadas, parece que o mundo até vai se acabar. Então, quem tem um dinheiro que pode investir, não, vou segurar porque não sei o que vai acontecer. Então, você já segura aquele dinheiro. Eu posso comprar, trocar o carro, eu posso comprar uma roupa para mim, não vou comprar porque eu estou com medo. Então, as pessoas individualmente, quando começam a ter esse comportamento, a roda da economia ou gira mais devagar ou vai terminar um dia parando. Então, acho que essa pactuação nacional passa não só pela política, mas também por estes setores, inclusive, da comunicação nacional, né, para fazer com que as pessoas se motivem novamente a ir às compras, até porque vivemos num sistema capitalista. Eu diria que é explicitar o que está ocorrendo das cores que ela possui, que essa crise possui. Verdadeiramente, temos uma crise muito forte, tá certo? Os saques da poupança nesse último mês foram os maiores saques na história.
da poupança pública, né? Isso, da poupança privada, desculpa. Então, o momento é muito delicado da economia, absolutamente delicado. Um dado recente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, né, dado pelo representante do setor de transporte, né, vendeu menos 15% de vale de transportes aqui no Rio Grande do Norte, na região metropolitana, sobretudo, para o setor privado. Uma sinalização clara de que esse reflexo da crise nacional também alcança fortemente o nosso Rio Grande do Norte, quando a gente tem perda de arrecadação, frustração de receitas elevadas, taxa de desemprego elevada, e não estamos isentos. Então, a crise é nacional, regional e local também. Como é que ela se materializa? Você citou alguns exemplos, mas como é que ela começa a se materializar, por exemplo, numa região como a região Nordeste, e mais na frente vamos detalhar o caso do Rio Grande do Norte? Verdade, a gente tem problemas sérios, né? Os estados que são mais fortes do Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Ceará, já acusam fortemente essa crise. Pernambuco, por exemplo, transferiu o setor público, a folha que era dentro do mês trabalhado, para o dia 10. Sergipe está parcelando a folha de servidores. A economia do Nordeste desaqueceu fortemente, crescia acima do PIB nacional nos últimos anos, mas vem decrescendo fortemente, porque a economia está desaquecida e reflete, né, nos estados que compõem as regiões mais fracas na sua dinâmica econômica, a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Centro-Oeste tem uma economia muito pujante na área do setor agropecuário, então tem sustentado ainda na vertente agropecuária. Mas Norte e Nordeste, o impacto dessa crise é muito forte, deixará sequelas muito vivas e levará algum tempo para que a gente volte a retomar a taxas anterior a essa crise. Secretário, nesse modelo que nós temos, né, direito assegurado pela Constituição Federal, por exemplo, saúde, direito universal, direito de todos é obrigação do Estado, como outros direitos também, estou citando aqui especificamente a saúde, que é um dos setores que mais sofre com isso. Esse modelo é sustentável, secretário? Dizer que o Estado brasileiro, o Estado-nação, tem essa obrigação com a saúde de toda a nação, com os custos que ela tem? Isso é resultado de nossas escolhas. A Constituição de 88 foi uma Constituição absolutamente generosa nos seus benefícios à população. Não é isso? É bom que nos direitos e talvez nem tanto em deveres. E nem tanto em deveres, não é isso? Então, universalizar a saúde, que é um conceito, um princípio muito bonito, né? Mas precisa de recursos para pagar. Não é isso? Todo mundo tem direito à saúde e tudo bem, tem quem paga. A saúde é subfinanciada, as taxas que são pagas pelo SUS para determinados procedimentos são absolutamente pequenos, mas os volumes de recursos são muito grandes. Também na saúde nós assistimos os maiores desvios nesse país. Né? Então existe uma deformação muito grande e que tem que ser repensado. Esse modelo tem que ser repensado, rediscutido, e aí eu não sei, se você me perguntar, e qual é o modelo correto? Confesso que não sou eu a pessoa mais competente para refletir sobre isso. O que eu sei é que para se prestar um serviço, você precisa de uma fonte de financiamento segura que faça com que esse serviço possa ser prestado. Não é isso? E buscar também a qualidade desse gasto. Só que na saúde os procedimentos pagos pelo SUS são muito pequenos. Então você subfinancia a saúde, né? E o serviço público tem que cobrir essa diferença. Secretário, e com relação a essa temática, né, que a gente fala da ineficiência do Estado brasileiro, diante dessa caos que está a economia, o Brasil com contas expressivas a serem pagas, aconteceram aqueles problemas das pedaladas fiscais reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, que na verdade até passou por cima de outros governos que já fizeram isso, mas acabou reprovando uma atitude política desse governo também, mesmo estando correto, mas é uma decisão política. E aí nós nos deparamos com a situação onde o governo tenta aprovar pacotes de medidas com aumento de impostos. Resolve-se com o aumento de impostos esses problemas de um Estado que está ineficiente na aplicação dos recursos? Essa é uma pergunta interessante, vê só. Devemos observar também a necessidade de fazer esse realinhamento de impostos, mas também observar a qualidade do gasto, a melhoria, o corte da despesa naquilo que é possível fazer, porque em determinados momentos não é possível fazer, mas é possível você melhorar o gasto, otimizar processos, fazer com que você preste um serviço diferenciado. Mas o problema do Estado brasileiro é que, com os compromissos assumidos, contratados, sobretudo com o pessoal, com previdência, as receitas não são mais suficientes para fazer frente a esses compromissos assumidos historicamente. Então, quando se tem uma economia em desaquecimento, essas despesas são incompressíveis, você não tem como baixar essas despesas, não é isso? E aí não tem saída. A sociedade tem que dividir também esse ônus, por um lado, né, nesse realinhamento tributário, mas por outro, o Estado brasileiro, e aí Estado, União, governos estaduais e municípios, fazer também a sua tarefa de casa.
otimizar seus processos, qualidade no gasto, enxugar a máquina no que for preciso, para que a sociedade entenda que não está sendo observado apenas a ampliação de receitas e essas receitas estarem saindo pelo ralo. Pelo ralo. Não é isso? Exatamente. E aí não tem sentido. Essa nova postura de governar nos impõe nova forma do que eu chamo de governança pública. Não é isso? Fazer mais com menos e de forma absolutamente mais capaz, dialogando com a sociedade. Estamos no Espaço Cidadão desta noite, numa entrevista exclusiva com o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Neste primeiro bloco discutimos a questão, o contexto, a conjuntura nacional e no bloco seguinte vamos conversar sobre o Rio Grande do Norte, desafios e soluções. Fique atento que daqui a pouco a gente volta. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa. Você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. De volta com o Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, conversando com o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. No primeiro bloco, conversamos sobre a conjuntura nacional, sobre economia e política e agora vamos falar com o secretário a respeito do Rio Grande do Norte. Um raio-x da situação do nosso estado, falando e aprofundando-se nos problemas, como também discutindo as possíveis soluções para todos nós. Secretário Gustavo Nogueira, eu gostaria que você pudesse compartilhar agora com os nossos telespectadores a situação do nosso estado do Rio Grande do Norte, né? Como é que estão as nossas contas? Absolutamente delicada ainda.
Não tenha dúvida, tenho dito frequentemente isso. O governador tem se manifestado muito preocupado também, porque nós estamos inseridos nesse contexto macro. O governo herdou contas absolutamente desacertadas, quase R$1 bilhão de dívida de curto prazo, com caixa apenas de 4,7 milhões, e isso deixa muita dificuldade. E no cenário macro adverso, a economia do país desaquecida, porque se a economia estivesse crescendo, o Rio Grande do Norte estaria crescendo também, seria mais fácil fazer essa travessia. Mas estamos saindo. Né? Eu me recordo, para ilustrar, inclusive, de que ao longo de entrevistas que fiz, de memória eu me recordo, por exemplo, entrevista que fiz com o ex-governador Iberê Ferreira de Souza, hoje falecido, de saudosa memória, a quem sucedeu Vilma de Faria, ex-governador. Ele chegou em entrevista a admitir que na transição para Rosalba estaria entregando o governo do Rio Grande do Norte, naquela ocasião, com algo em torno de R$800 milhões de dívida. Para a gente ter uma ideia, seria aproximadamente 4 pontes Newton Navarro de dívidas que já vinham sendo acumuladas. Verdade, isso é verdade. E encontramos desta forma uma conjuntura econômica absolutamente adversa. Então, o momento é muito delicado. Mas nós estamos com frustrações de receita na casa de 360 milhões de reais. Não é brincadeira frente àquilo que foi orçado para 2015. Dificuldades extremas. O maior desafio nosso é manter a folha sendo paga dentro do mês trabalhado, o serviço da dívida, o 1/10 dos poderes. Esse é o grande desafio. E o que sobra minimamente, o custeio e quase nada de investimento, ou muito pouco de investimento para aquelas áreas que a gente priorizou, que o governador priorizou, a exemplo do acesso do aeroporto, que a gente retomou, né, por uma atenção muito forte do governador Robson nesse sentido. Não é isso? Então, o momento é muito delicado ainda. Né? O cenário é absolutamente nebuloso e difuso. Né? Não temos como assegurar que faremos essa travessia com muita tranquilidade, porque temos uma dependência muito grande das transferências constitucionais de FPE para os estados e uma economia desaquecida que faz com que o ICMS em determinados meses frustre para fazer frente a despesas que foram contratadas. Só um dado que é importante que se diga, na história recente do Rio Grande do Norte, as despesas correntes cresceram 21%, enquanto que as receitas correntes cresceram apenas 11%. Isso é um desacerto. Agora, eu me recordo que no começo do governo, secretário, chegou a ser anunciado, por exemplo, um aumento expressivo de arrecadação do ICMS. Isso não tem sido suficiente para fazer frente a essas demandas que são crescentes ao crescimento vegetativo da máquina, dentre outros? Não, de forma alguma. Nós tivemos até o mês de agosto, recebendo um relatório do secretário André, um crescimento nominal na casa de 6,7%, se não me falha a memória, contudo uma frustração do ponto de vista real de 2,11%. Então, estamos verdadeiramente, do ponto de vista real, descontado a inflação, tendo perda. Mas temos uma questão interessante. Ainda bem que temos uma Secretaria de Tributação conduzida brilhantemente por André, com técnicos brilhantes, com servidores capazes, que está minimamente compensando essas perdas, mas ainda não são suficientes, porque nossas frustrações beiram a casa dos 360 milhões de reais. E não é fácil você tocar um Estado com compromissos, né, sobretudo de pessoal, e tendo frustrações de receitas. Secretário Gustavo Nogueira, nós estamos acompanhando, inclusive, né, muitas argumentações que pela imprensa se coloca, nos bastidores também se conversa a respeito de que os demais poderes, além do Executivo, existe o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, né, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, de que eles representariam, do ponto de vista financeiro, um peso muito forte ao Estado do Rio Grande do Norte, e isso é uma das coisas que causa também este problema, onde, por exemplo, determinados poderes, alguns desses, poderiam funcionar com menos, sem perder a sua capacidade de prestação de serviço à sociedade, abrindo mais espaço para que o Executivo, que tem muito mais funções do que os demais e compromissos a cumprir com a população, pudessem executar seus serviços. Essa informação é precisa? É bom que se diga que os demais poderes representam da receita corrente líquida algo em torno de 17%. Mas é bom que se destaque. Eu tenho tido relações e contatos por recomendação do governador, com todos os diretores e presidentes dos demais poderes, né? E tenho visto de todos eles, indistintamente, do Dr. Cláudio, Dr. Rinaldo, Dr. Thompson, não é isso? O Tribunal de Justiça, Ministério Público, o presidente Ezequiel da Assembleia, a mais absoluta compreensão da crise. Eles estão conscientes e estão
preocupados também em colaborar com a saída. É bom que se diga isso, porque a verdade deve presidir. Nós estamos fazendo, por exemplo, limitação de empenhos. O que é a limitação de empenhos? Houve frustração de receitas, o Executivo limita empenhos e comunica aos demais poderes. Todos eles, indistintamente, também fizeram as limitações. Segue o percentual proporcional de cada poder. Porque, um exemplo, se estava previsto, teoricamente, repassar R$1 milhão, mas se chegou um valor menor e só pode repassar 800 mil, vai se repassar os 800 mil. Na proporção, exato. Isso é o artigo 52 da LDO e vi de todos, indistintamente. Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, muita compreensão nessa matéria e sensibilidade. Indistintamente, é bom que se diga isso. Secretário, muito se fala também que existiriam no Rio Grande do Norte super salários que fazem com que saia dinheiro dos cofres públicos pelo ralo, seja no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, no Tribunal de Contas. Procede isso, secretário? Veja, a janela que nós observamos é do Executivo. O Poder Executivo é que tem autonomia sobre as suas contas. Eu não tenho como opinar sobre os demais poderes, até em respeito aos próprios poderes e por desconhecimento dessa matéria. No Executivo, nós temos um limite, o teto constitucional, não é isso? Nenhum servidor recebe acima do limite, que é o salário de desembargador. Nós iniciamos, inclusive, no início, por determinação do governador, uma auditoria vigorosa na Folha, foi contratada a Deloitte, certo? Que vem fazendo essa auditoria, as correções estão sendo feitas na Folha mensalmente, tá certo? E esses ajustes já vêm sendo feitos. Abrimos mais de 300 processos, né, para ouvir o contraditório do servidor das pastas. Então, super salários, né, eles estão limitados lá no teto. O que existe talvez sejam concentrações de servidores com os maiores salários, né, uma certa quantidade e uma grande quantidade com os salários menores. Uma folha um pouco não bem balanceada, digamos assim. Mas isso não é uma realidade exclusiva do Rio Grande do Norte, é uma realidade do Estado brasileiro, onde nós temos os maiores salários, obviamente. Mas não é possível se cortar e se dar um teto nisso tudo, secretário? O teto está dado, é o teto do desembargador, é a legislação federal. Tá então, certo? hoje ninguém recebe acima do teto. No Poder Executivo, não. Ninguém recebe acima do teto. E no Poder Judiciário? Não tenho como dizer, porque nós não temos acesso às folhas do Judiciário, da Assembleia. São poderes autônomos. Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Para fazer frente a essa Acredito crise... que também deva haver muito rigor com essa matéria. Nós observamos também, secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, conosco hoje no Espaço, o cidadão Gustavo Nogueira. Secretário, também se compartilha, muitas informações circulam no dia a dia, de que o governo, isso já é fato, o governo já encaminhou, está discutindo com a Assembleia Legislativa o aumento de impostos. Eu pergunto se isso não acaba gerando mais recessão, mais problemas para o estado do Rio Grande do Norte, que precisa crescer e tem quase nada já de capacidade de investimento. Encaminhamos sim, foi encaminhado, o governador encaminhou essa semana um projeto de realinhamento tributário, é exemplo de que todos os estados, quase todos os estados do país fizeram, todos os estados nordestinos fizeram. Paraíba já aprovou, Bahia já aprovou, Alagoas já aprovou, Pernambuco está aprovando agora, Ceará já aprovou, todos os estados fizeram esse realinhamento tributário para fazer frente a essas despesas que ficaram presentes em momento de crise. A economia desaqueceu fortemente, frustrações de receitas, não tem como fazer frente a essa despesa. Mas a medida não é só aumento de impostos. A sociedade precisa compreender que, por um lado, o governo realinha minimamente esses impostos, mas também busca racionalizar a máquina, otimizar processos, que é o processo de reforma que está em curso. Exatamente, isso é um ponto crítico. Como também, só para fechar, o orçamento de 2016 que o governo mandou para a Assembleia, o governador Robson, ele foi menor em 12%. Isso já é uma sinalização clara, de que nós estamos ajustando as contas públicas, que é aquilo que eu chamei de realismo orçamentário, ajustando as despesas públicas para a capacidade de receita que nós haveremos de ter. Nós sabemos, e até como conversamos no bloco anterior, mais sobre questões nacionais, que o recurso existe, a arrecadação ela já existe. O problema é a má gestão e muitas vezes desvio de recursos que acontecem, escapa-se às mãos dos gestores. No caso agora do Rio Grande do Norte, aumentar imposto aumenta quando a máquina é ineficiente? Aumentar imposto adianta quando a máquina é ineficiente? Claro que não. É exatamente isso que eu coloquei agora. Por um lado, nós temos que realinhar a nossa base tributária, até para que nós fiquemos iguais aos demais estados e otimizar a nossa máquina.
Iniciamos agora, há 40 dias atrás, o processo de reforma, de modernização administrativa do Estado. Fizemos, inclusive, um lançamento, o governador presente anunciou todo esse processo de modernização administrativa com 3 frentes. A frente da estratégia, a frente de mapeamento de processos e a frente de estruturas. É um processo belíssimo, fantástico, são mais de 100 servidores capacitados, já foram entrevistados mais de 50 dirigentes de órgãos, já fizemos grupos focais com a sociedade, com o setor industrial, produtivo, comercial, entidades de classe, estudantis, a academia, discutindo o Rio Grande do Norte, buscando definir uma área de resultados, compondo uma agenda estratégica que possa convergir interesses, né, vontades e desejos, que possa gerar uma, que eu chamo de agenda de oportunidades, uma janela de oportunidades para o Rio Grande do Norte, redesenhar processos e desenhar estruturas para se prestar serviço. Governo bom é governo que entrega resultados. Secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, a oposição tem se colocado muito, criticado muito, apesar de que parte dela aprovou, entre eles deputados estaduais na legislatura passada, a unificação dos fundos da Previdência. Então, mas hoje tem se colocado muito de que este governo está se utilizando, sacando da Previdência para pagar a folha atualmente, que este poço daqui a pouco terá um fim e ninguém saberá quais são as consequências. A bem da verdade, o governo vem contribuindo a mais do que os 22%, o Tesouro vem contribuindo a mais do que os 22% que é a obrigação do Tesouro para com a Previdência. Mas vamos entender o que é isso. Até para o telespectador saber, isso. Porque muito se fala que existem saques dos recursos da Previdência isso. E daqui a pouco os aposentados ficarão sem recursos para pagar a folha atual. Em hipótese alguma, o aposentado não vai ficar sem recurso nem hoje, nem amanhã, nem depois. É a obrigação do Tesouro pagar, cobrir esse déficit, se a Previdência não tiver recursos para isso. Mas vamos fazer um corte. Em 2005 foi criada a segregação de massas. Separou-se os servidores que ingressaram no Rio Grande do Norte a partir daquela data iriam contribuir para o que chamou-se de fundo previdenciário. Os servidores antigos ficaram no fundo financeiro. Em dezembro de 2014, a governadora, de forma muito correta, inclusive encaminha um projeto de lei à Assembleia, unificando os fundos, dizendo que o déficit previdenciário era muito grande e que o Estado, o Tesouro não tinha como bancar esse déficit e tinha-se naquele momento recursos volumosos no fundo previdenciário. Unificou-se as massas, aquela segregação deixou de existir e todos esses recursos passaram a compor o fundo financeiro dos servidores, dos inativos e pensionistas. Em dezembro foi pago com esses recursos inativos e pensionistas, não é isso? Dezembro e déficit terceiro. E no governo Robson, a lei autoriza, não há qualquer discussão nesse sentido, a lei autoriza que o IPERN poderá usar esses recursos para pagar inativos e pensionistas. Não é pagar a folha do Estado, não. Em hipótese alguma, nem custeio, nem nada. Porque é assim que tem sido colocado por alguns setores, inclusive, da comunicação do Estado. Isso, em hipótese alguma, muito pelo contrário. A folha dos inativos gira em torno hoje de 180 milhões. A contribuição dos servidores 11, mais a contribuição patronal de 22, gera para pagar essa folha algo em torno de 90 milhões de reais. Essa diferença de 90 milhões mensal é o que nós chamamos de déficit previdenciário mensal, 90 milhões de reais. O Estado está entrando recentemente com 32 milhões, além dos 22% que ele já está fazendo, e o próprio IPERN, que é o órgão gestor da Previdência, vai buscar nos fundos unificados essa diferença para pagar os seus servidores inativos e pensionistas. É uma reserva para fazer frente a esse momento de desacerto das contas públicas do país. Agora, secretário, tem um prazo, né, para a água desse poço secar, né? Qual seria esse prazo? Isso. No ritmo que vai, quando seria resgatado por completo essa reserva que ainda existe? É verdade. A lei diz que esses saques deverão ser repostos até dezembro de 2018. Né? Tem que se refazer o cálculo atuarial também do Rio Grande do Norte. Né? Isso, esses recursos também eram para pagar servidores que iriam aposentar em 2030, 2035. O fato é que tem que se levar em conta o princípio da solidariedade de gerações. Não é admissível que os servidores inativos não recebam salários, tendo em vista que o IPERN tem recursos para pagar servidores inativos e pensionistas. E por que não fazê-lo no momento de crise?
a economia voltar a crescer e o Estado voltar a arrecadar, o Estado retoma a fazer o aporte completo do déficit previdenciário. Suponhamos que o Estado não volte a arrecadar mesmo com essas medidas. Em que período se esgotaria esse fundo previdenciário? Eu não creio nessa possibilidade, até porque a gente estaria assinando o nosso convite de missa de 7º dia, o Brasil. Não é isso como um todo. Eu estou na expectativa, o Brasil está na expectativa que as coisas voltem, de alguma forma, a retomar. Agora, o que aconteceria, secretário, se esse poço esgotasse? Se ele esgotar hoje? O Tesouro tem que cobrir, não há dúvida. O Tesouro tem que buscar recursos e pagar. Pagaria a Previdência e aportaria, mas não pagaria os funcionários? Ou vice-versa, ou então aportaria os 90 milhões em detrimento de alguma outra despesa que tenha que fazer. O fato é que nós estamos fazendo minimamente folha do 10º dos poderes, serviço da dívida e previdência. Não é isso? Custeio investimento isso. E não é só o Rio Grande do Norte, é bom que se diga, Robson, e a senhora e o senhor está me ouvindo em casa, não é isso? É o Estado brasileiro como um todo, né? Existem frustrações de receitas muito fortes e o Estado brasileiro não tem mais como fazer frente a essas despesas. Agora, essa receita no Rio Grande do Norte, por exemplo, ela deverá vir, como no Brasil vem, por exemplo, da arrecadação de impostos, que vem da produção das empresas, quando aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a nossa indústria, o nosso comércio é muito pequeno, né? O grande fornecedor, na verdade, é o próprio Estado do Rio Grande do Norte, os municípios, gerador de emprego e renda aqui no nosso Rio Grande do Norte. Então, como resolver essa equação diante de um quadro onde vai se aumentar imposto, por exemplo, dentro de um comércio e indústria que já é tão pequeno? Daí a importância de o Estado estar mantendo a folha em dia e fazendo com que circule essa economia. Seria inimaginável, ou seria um cenário absolutamente nebuloso, negro, o Estado atrasar ou deixar de pagar a folha, porque comprometeria o fornecedores. Tecido, e os fornecedores comprometeria o tecido econômico do Rio Grande do Norte como um todo. Então a avaliação então é que é melhor que se aumente um pouco o imposto e se mantenha as contas em dia do que não se aumente imposto e termine a cadeia sofrendo porque o Estado não pagaria suas contas. Esse o raciocínio? E que também o Estado faça o seu dever de casa, racionalizar processos, melhorar a qualidade do gasto, otimizar a sua despesa, redesenhar a sua máquina, prestar serviços de qualidade muito mais suficientes e interessantes à sociedade e não só ampliar imposto. Isso nós temos que equilibrar. Agora, por exemplo, o setor produtivo por exemplo, foi reduzido, isso foi muito aceito pela população, o querosene de aviação, e que isso ajuda muito ao crescimento do nosso turismo, já temos aí vários fatos concretos. Mas, por exemplo, em outros setores da indústria, na hora que aumenta o imposto, existe algum outro incentivo, algum outro programa que dê amparo a setores da indústria, ou setores do comércio, para que eles não sofram tanto com isso? O governo incentiva em mais de 400 milhões a indústria, setores produtivos do Rio Grande do Norte. É o PROAD? E o PROAD e outros incentivos são dados pela Secretaria de Tributação. Nessa matéria não está fazendo qualquer alteração, muito pelo contrário. Você lembrou bem o querosene, o governador, um dos primeiros atos do governador Robson foi baixar o preço do QAV, do querosene da aviação. Isso tem atraído fortemente voos para o Rio Grande do Norte. O secretário Rui... Isso ajudou a aumentar a arrecadação? Ajudou a aumentar a arrecadação, sem sombra de dúvida. O secretário Rui, secretário de Turismo, tem feito um brilhante trabalho, juntamente agora com o governador, encaixou mais 100 voos que virão agora nos próximos meses, sobretudo no período de férias, para o Rio Grande do Norte, para Natal. Isso ativa, isso aquece a economia e faz com que a gente consiga... pelo menos enxergar uma luz ao final do túnel e fazer essa travessia. Secretário, e com relação a obras realizadas pelo governo, estão todas em dia, as empresas estão recebendo, continua essa geração de emprego e de renda? O Estado está mantendo seus fornecedores em dia, naquilo que é possível, cortamos fortemente várias despesas, né? Ampliamos sim as diárias operacionais da polícia e ampliamos o gasto na saúde minimamente, ainda não necessário, mas La Greca tem feito um belo trabalho, foram as duas frentes que abraçamos fortemente. A educação tem uma fonte firme de financiamento que é o Fundeb. Tem obras sendo executadas na área da CAERN. E as obras na CAERN, universalização dos serviços de saneamento aqui em Natal, várias obras de adutoras estão sendo feitas, mas destacaria o acesso ao aeroporto, né, o acesso norte e a entrega do viaduto que haverá de fazer pelo general Frasch, o nosso diretor do DR, já no próximo dia 10, se não me falha a memória, o governador estará entregando à sociedade potiguar o acesso, aquele viaduto, né, e o acesso norte ao aeroporto.
Secretário, muito se falou, inclusive, da questão das obras e ações e programas que seriam executados com recursos do Banco Mundial, que foi aprovado no governo passado, de Rosa Bonserlini, algo em torno de 540 milhões de dólares, que ultrapassaria R$1 bilhão. Em torno de 1 bilhão, não sei agora com a renovação do dólar, mas dava na ocasião 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, como é que está a execução desses recursos hoje? Porque isso ajudaria também a irrigação financeira do Rio Grande do Norte. Perfeito. Assinado o contrato, 360 milhões de dólares, não é isso? Dos 540 milhões de dólares, dos 360 assinados. Já foram realizados algo em torno de 10% desse recurso. Este governo está realizando? Está realizando, esse governo está redesenhando, inclusive estarei viajando nessa madrugada para uma reunião em Brasília amanhã com o Banco Mundial para realocar, redirecionar esse gasto. Estamos buscando dirigir por recomendação do governador esse gasto para investimentos, entendendo que investimento ativa a economia, ativa o microtecido econômico e dando sequência a várias outras ações que têm importância para o Rio Grande do Norte. Falamos muito sobre problemas, secretário. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho algumas notícias boas e positivas, assim, a visão que você tem em relação às perspectivas de crescimento do Rio Grande do Norte, mesmo diante desse quadro que contextualizamos do plano nacional e também do plano local, essa realidade que já o governo do qual você faz parte pegou em andamento. Então, por onde passam os caminhos do nosso desenvolvimento? O que é possível esse governo fazer para melhorar a arrecadação de uma maneira que não achate mais aqueles que produzem, mas criando facilidades para que eles cresçam, gerem mais emprego e renda, e aí sim o Estado cresça junto com eles? Eu acho que um diálogo intenso da sociedade em torno do próprio Rio Grande do Norte. Eu tenho dito isso, eu tenho falado sobre isso, eu tenho visitado várias instituições. Está na hora de nós nos unirmos e nos abraçarmos em torno desse Estado que é belíssimo. Temos um potencial fantástico, imenso, contudo ainda estamos absolutamente desarticulados. E parece que falta no Rio Grande do Norte um pouco do que acontece no Ceará, no seu estado, que é a Paraíba, Pernambuco, que é a união da classe política, que briga até o palanque, mas depois, no caso aqui do Rio Grande do Norte, parece que não se desmonta o palanque nos bastidores, né? Aquelas forças ocultas ficam operando, atrapalhando. Você que vem de fora sente isso aqui? Sinto, mas não só a classe política. Eu acho que o Estado como um todo tem que se unir. O setor empresarial, o setor político, o servidor sociedade, público, né? O servidor, todos compreenderem que temos uma joia, que é esse Estado, e que precisa ser trabalhada, vendida, colocada lá fora com todo vigor, com todo brilho, com toda atenção e com foco. Essa agenda estratégica que estamos montando é exatamente isso, é convergir. Estamos dialogando intensamente com a sociedade. O protagonismo agora do governar é o protagonismo compartilhado. Nosso consultor Caio Marinho dizia o seguinte: na década de 30 o governo governava a sociedade, na década de 90 o governo governava para a sociedade, agora o governo governa com a sociedade. Existe uma mudança de paradigma muito forte aí, que é exatamente trazer as pessoas para a mesa, para discutir, para propor, para manter uma ação articulada. E aí a classe política, a classe empresarial, o cidadão, né? A academia, todos eles pensando e buscando uma saída, né? Sugerindo. Esse é o grande desafio e eu tenho certeza que com o protagonismo, com a condução do governador Robson Faria, que tem essa postura de diálogo, né? E postura de buscar o melhor caminho, a gente consiga fazer um Rio Grande do Norte bem diferente. A gente, quando eu digo, não é nós governo, somos nós potiguares, nós Estado Rio Grande do Norte. Muito se falou ao longo do tempo, o secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, que o Rio Grande do Norte perdeu em parte o bonde da história porque não planejou. Passa governo, vem governo, sai governo, muda a política que estava sendo implementada. Eu pergunto, este governo, a sua função, por exemplo, a função da equipe como um todo, está atenta à questão do planejamento de Estado e não de governo, ou está mais operando em apagar os incêndios do dia a dia diante do sufoco que está se passando? É exatamente isso que eu acabei de colocar, a construção da agenda estratégica dialogando com a sociedade. Essa foi a recomendação no primeiro momento do governador Robson. Atenção, corte, Jonathan. E isso me deixou absolutamente motivado, que é uma área que eu gosto. Fazer o planejamento, mas um planejamento dialogado com a sociedade. Secretário, nosso tempo está chegando ao fim e, para finalizar,
Eu gostaria que você pudesse expor para o telespectador o que é que vem aí pela frente em termos de ação da Secretaria de Planejamento e do próprio Estado do Rio Grande do Norte, além das medidas que estão sendo apresentadas para aprovação na Assembleia Legislativa, né, para que o Estado continue a crescer. Algo novo que você apresenta para o nosso telespectador? Muito rigor fiscal, muito controle nas contas, transparência absoluta no gasto público e uma agenda de oportunidades que está em curso. E uma reforma para melhorar as entregas. É aquilo que eu disse, governo bom, governo que entrega resultados. Por onde passa essa agenda de oportunidades? Na discussão com a sociedade, com os setores produtivos, com a sociedade como um todo, enxergando e definindo quais são os alvos prioritários que o Estado como um todo, governo e sociedade, setor produtivo, setor empresarial, comercial, os serviços devem convergir. Pactuar, contractualizar com os atores públicos e com a participação dos atores privados essa área de resultados. Secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a você e a seu público. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Agradeço a sua audiência. Eu lembro que esta e as outras entrevistas que fazemos aqui na TV União e demais veículos de comunicação, você pode conferir na íntegra no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, o www.robsoncarvalho.com. Acesse e fique sempre bem informado, como lá existe também o Fale Comigo. Através dele, você tem a oportunidade de poder interagir conosco, sugerir temas e interagir diariamente. Também lembra você, telespectador, que está no ar as nossas mídias sociais, o nosso Twitter, Facebook e também o Instagram é o @RobsonCidadão, através do qual você também mantém contato conosco, interage diariamente, 24 horas por dia. Então fica aí esses contatos à sua disposição para que você esteja sempre ligado conosco aqui na TV União, a TV do Cidadão e também nos demais veículos de comunicação. Vamos ficando por aqui no oferecimento da Drogaria Saúde, Supermercados Nordestão, também os nossos parceiros, a Clínica de Olhos Santa Beatriz e ainda a Drogaria Saúde, como falei há pouco tempo, né? Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com o nosso Espaço Cidadão, aí sim ao vivo e com a sua participação. Até lá. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições pra vida toda. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão.
Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração.